Então vamos começar aqui, tá? O tema de hoje é hemorragia subaracnoide, tá bom? Estamos aqui com os residentes que estão no estágio de pronto-socorro, tem internos e tem outros residentes aqui. Bom, então, né, hemorragia subaracnoide é um tipo de AVC hemorrágico, um tipo de acidente vascular cerebral hemorrágico. A epidemiologia é variável, depende da região, só que tem traços epidemiológicos aí, vocês devem ter lido nos artigos, é mais comum em mulheres após a quinta, sexta década de vida, principalmente após a menopausa, então tem uma hipótese de que o período fértil tem um efeito protetor e depois da menopausa, em relação às mudanças hormonais, predispõe a pessoa a ter HSA. A taxa de letalidade vem caindo nos últimos anos, tá? A mortalidade hoje gira em torno de 30% ainda. E a morbidade é alta, principalmente porque os pacientes são jovens, tá? Então tem um grande impacto econômico que acomete pacientes mais jovens do que o AVC hemorrágico, o intraparenquimatoso e o isquêmico, tá? E é e dá disfunção de vida mesmo, tá? Então o principal fator de risco é a hipertensão, a idade também é um fator de risco importante e a presença do aneurisma, esses são os três principais fatores de risco, tá? Hipertensão, a idade, aquela idade ali, quinta, sexta década de vida, e presença de um aneurisma não roto, tá? Outros fatores de risco aí, tabagismo, alcoolismo, e os fatores não modificáveis, né? Então, ser do sexo feminino, história familiar, o Japão e a Finlândia têm uma taxa maior de HSA, então ser japonês ou finlandês entra como fator de risco, e ter um HSA prévia, tá? O uso de cocaína, uso de drogas simpático-miméticas também entra como um fator de risco. Mas os principais, hipertensão, idade e aneurisma não roto. Tá? Bom, a fisiopatologia do HSA é a ruptura de um aneurisma. Geralmente, eles quando rompem, eles estão medindo 6 a 7 milímetros. E o sangue começa a ocupar, o sangue arterial, né, de circulação arterial, começa a ocupar o espaço subaracnoide, ou de ventrículos, ou do parênquima, ou então subdural. Tá? É muito menos comum que tenha AVC, que tenha, vocês viram lá no artigo, que tenha HSA que entra em parênquima ou que faça um subdural. O subdural é bem incomum, o parênquima também é incomum. Mais comum é que tenha sangue no espaço subaracnoide e nos ventrículos. Tá? E a primeira injúria neurológica é essa imediata, tá? Que é do efeito tóxico do sangue no espaço subaracnoide e uma isquemia global. Se você tem um rompimento de uma artéria ali, você isquemia o resto porque está chegando menos sangue e também o sangue tem um efeito tóxico ali no tecido nervoso. Tá? Então essa é a primeira injúria. E a injúria mais tardia é a isquemia cerebral, que acontece 3 a 14 dias depois, que é a fase de vasoespasmo. Tá? Então tem duas fases de injúria neurológica. O quadro clínico principal é cefaleia, tá? Vocês viram lá no artigo que tem um monte de paciente que só se apresenta com cefaleia. A cefaleia é o único sintoma que a pessoa se apresenta, tá? A cefaleia, ela tem uma característica interessante, que é uma cefaleia de intensidade máxima em 1 minuto, que é a cefaleia que ele coloca lá em trovão, né? Thunder Headache. Ele coloca lá uma cefaleia em trovão, que é a cefaleia que começa e ela chega na intensidade máxima em 1 minuto, tá? Além disso, ela é de início súbito. Então, toda vez que o paciente aparece com a cefaleia, que ele nunca teve aquela dor na vida, uma dor que ele nunca teve, né? Ou então com essa característica, tomografar o paciente, tá? Esse paciente pode estar tendo um HSA. No artigo ele traz, né, o Silvio até estava comentando, essa regra de Ottawa aí, que tem sensibilidade de 100% para você identificar quem é o paciente que tem que fazer tomografia, tá? Então, o paciente acima de 40 anos de idade, se abrir cefaleia com 40 anos de idade, rigidez de nuca. O paciente que teve o ictus da cefaleia no exercício, então ele estava se exercitando e aí ele começou a ter uma cefaleia importante no exercício. Perda de consciência e o início súbito, tá? Então, se tiver qualquer uma dessas características aí, o paciente tem que fazer. Se você for usar esse OTAL aí, esse critério, ele utiliza um score e você marca, tudo que você marcar aí, ele coloca que não pode ser afastado. Então, qualquer um desses critérios, se você marcar um deles, quer dizer, não pode ser afastado. Então, tem que fazer tomografia, tá? E pode ter outros sintomas aí associados, né? Então, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, fotofobia, perda de consciência e sintoma neurológico focal, tá? Então, lá no artigo ele traz os sintomas, né? Então, ou traz as apresentações principais, né? Então, principalmente é uma hemorragia intraventricular, metade aqui aparece com hemorragia intraventricular, a maior parte é subaracnoide mesmo, tá? Então tem sangue no espaço subaracnoide. Uma parcela menor tem hematoma intraparenquimatoso, 30% aqui,
e uma parcela muito pequena tem um subdural. Então, dificilmente você vai pensar num subdural que é um HSA, tá? Mas acontece. Intraparenquimatoso também acontece. Tá? Geralmente é subaracnoide ou então hemorragia intraventricular. Desculpa, isso, hemorragia intraventricular. Outros sintomas aí que podem estar associados em conjunto também são esses sintomas extracerebrais, né? Então, edema pulmonar, SARA, arritmia, resposta inflamatória, resposta simpática, catecolaminas, enfim, citocinas inflamatórias, tudo isso pode estar no quadro clínico também, tá? Mas cefaleia é o sintoma principal, assim, tá? É o que tem que chamar a atenção mais da gente. Como é que faz o diagnóstico, né? Então, a tomografia computadorizada é o exame diagnóstico. Tá? A gente vai comentar agora dos tempos ali, você deve ter visto lá no artigo, né? A tomografia, ela, dependendo do tempo, ela tem mais sensibilidade. Mas a tomografia sem contraste é o exame diagnóstico. Se contrastar, a tomografia até atrapalha de ver o HSA, tá? A tomografia sem contraste. No paciente que a tomografia de crânio não encontrou o AVC isquêmico, desculpa, HSA, e você acha que é HSA, está indicado fazer uma punção lombar, tá? A acurácia é bem ruim da punção lombar para HSA, principalmente falso positivo, né? Qualquer sangue que você pegar ali na punção vai manchar o líquido subaracnoide, né? O líquido, e você vai achar que é do trauma. Então ela serve, na verdade, para afastar. Se você conseguir um líquido límpido, completamente límpido, esse líquido teria que passar por métodos, né, laboratoriais de análise ali dele, da xantocromia e de se tem hemácia, que às vezes são até difíceis de fazer, né? Então o método para ver xantocromia, por exemplo, se não for no olho nu, ele é bem difícil, geralmente não está disponível. Então é ruim afastar HSA com punção lombar. Mas se você acha que a HSA e a tomografia está limpa, está indicado fazer uma punção lombar para ajudar a reforçar a suspeita ou afastar. E depois vem outros métodos, né? Angiotomo, arteriografia cerebral e angiorressonância magnética. Depender do que está se pensando, você vai fazer esses exames, tá? Xantocromia é esse líquido amarelo aqui. O amarelo é da degradação das hemácias, da bilirrubina, tá? Do rompimento das hemácias aqui. Então esse é um líquido xantocrômico, esse aqui é um líquido normal, que é transparente, certo? Bom, aqui assim, esse artigo aqui é o que o artigo nossa revisão coloca para fazer aquela afirmação que ele faz sobre os tempos, tá? Os tempos da tomografia na HSA. Então esse artigo ele testou a sensibilidade da tomografia computadorizada para poder ver o HSA. Ele viu que a sensibilidade é muito maior nas primeiras 6 horas. Então nas primeiras 6 horas da dor do paciente a sensibilidade é máxima para você ver. A sensibilidade é 100% na verdade, né? Segundo esse estudo aí. Então, se você fez a tomografia de crânio nas primeiras 6 horas do início da dor do paciente, você não precisa fazer a punção lombar se ela estiver normal. A partir de 6 horas, você começa a pensar em talvez ver outros métodos ou fazer a punção lombar. Se o paciente chegar com mais de 6 horas de dor e você achar que é HSA, tá? Mas se você achar que é HSA, chegou com menos de 6 horas da dor, a tomografia é suficiente, ela afasta HSA, tá? Bom, então o diagnóstico é tomográfico, é clínico tomográfico, tá? Principalmente. E você pode usar o líquido ou não. Quais são as complicações? Então, o paciente pode ter complicação de ressangramento, ele pode sangrar outras vezes, ele pode depois abrir hidrocefalia, pode ter convulsões, pode ter arritmias, edema pulmonar, outros distúrbios sistêmicos, ele pode ter distúrbio hidroeletrolítico, mas a complicação mais temida por todo mundo é o vasoespasmo, tá? Que é aquela segunda agressão que o HSA dá. Ela se inicia no terceiro ao 12º dia, tá? Tem outras referências falando de outros tempos aí, de 4 a 14, 3 a 12 dias, tá? O pico de incidência é na segunda semana e ela desaparece ao final de 3 semanas, tá? O vasoespasmo. Então, o paciente nesse período aí da HSA, ele pode fazer vasoespasmo, então ele tem que ficar monitorado, ele vai ter que ficar internado nesse período aí, na maioria das vezes, tá? E o paciente, a gente nunca dá alta ao paciente nesse período, habitualmente, e monitorizado, em repouso, até corrigir o aneurisma e ele sair da faixa de risco para ter vasoespasmo, tá? Esse artigo ele discutiu, deixa eu ver por que eu botei isso aqui. Ele discutiu principalmente os efeitos do, peraí. Não é isso. Esse artigo aqui ele discutiu a acurácia de alguns dados para poder ver risco de piora do paciente, tá? E para poder fazer um score, que é esse score aí. Então ele viu que o paciente que tem, por exemplo, ele abre hipotenso ou hipertenso, ele abre com hiperglicemia, ele abre com acidose metabólica e gradient
Não me esqueci o que é esse AA gradient, tá? Mas ele viu que tem fatores aí de melhora, esses fatores aí associados, eles indicam um risco maior do paciente de deteriorar, tá? E aqui ele viu, usando esse score aqui, qual era a chance do paciente piorar e morrer e a chance do paciente não piorar e morrer. Então, se esse score batia em 8, por exemplo, 7, 8, o paciente tinha uma chance grande de piorar e de morrer, tá? Se o paciente batia 0, 1, ele tinha a chance menor, muito menor de piorar e de morrer, tá? Então, hiperglicemia, acidose metabólica, hipo ou hipertensão, e esse primeiro eu me esqueci o que é. Gradiente arterial alveolar. Bom, ele viu que também, né, o risco de complicação, o principal fator que deu risco de complicação, MRS é aquela escala de funcionalidade, tá, o rank, e aqui na direita é mortalidade. Então, o Hunt-Hess, que é a severidade clínica, era o principal fator prognóstico, tá? Quanto mais grave a severidade clínica, mais chance do paciente ficar disfuncional ou morrer. E o segundo seria a idade, tá? Principalmente. Hiperglicemia é um fator que aumenta a mortalidade de qualquer paciente crítico, tá? Não vai ser diferente com HSA. Mas principalmente aqui, ressangramento, idade e o Hunt-Hess, tá? São os principais fatores de risco para o paciente ficar sem funcionalidade ou morrer a longo prazo. Beleza. A fisiopatologia do vasoespasmo, o vasoespasmo ele se dá por alterações bioquímicas e metabólicas ali da agressão relacionada à oxihemoglobina na vasculatura cerebral, tá? A fisiopatologia ela é multivariada e é uma complicação comum entre o 7º e o 10º dia, que é o pico da incidência, mas acontece ali entre 3 e 14 dias, 3 a 12 dias, 4 a 12 dias, 4 a 14, varia um pouco de estudo para estudo. E melhora após o 21º dia, tá? Ela é a grande causa de morte e a grande causa de sequela neurológica, tá? O que a gente teme no HSA. Esse estudo aqui, ele foi o estudo original que fundamentou o Fischer, até que é a escala de Fischer que a gente usa. A escala de Fischer a gente usa, né, de 1 a 4, a gente classifica sempre o paciente, o Hunt-Hess e o Fischer dele, tá? O paciente chegou com HSA, aquele artigo ele cita outros scores, né, que a gente pode usar. Faz até uma comparação entre os scores. Faz até uma comparação entre eles, né? O que a gente utiliza mais assim de rotina é o Fischer e o Hunt-Hess, tá? O Fischer é para a gente ver a gravidade tomográfica, o Hunt-Hess é para a gente ver a gravidade clínica, né? Então, a escala de Fischer, ela vai de 1 a 4, então 1 não detecta sangue, o sangue quando está menor do que, a espessura menor do que 1 milímetro é 2, espessura maior do que 1 milímetro é 3 e presença de coágulo intraparenquimatoso ou intraventricular é 4, Fischer é 4, tá? A gente usa principalmente a escala de Fischer. Aqui é a tabela do artigo, né, que a gente leu, ele falando de outros scores aí, além do Hunt-Hess. O Hunt-Hess é uma escala para, o Fischer é uma escala para severidade tomográfica, o Hunt-Hess é extensão tomográfica, né? O Fischer é uma escala para, o Hunt-Hess é uma escala de severidade clínica, tá? A gente usa aí o Hunt-Hess de 1 a 5. 5 é o paciente em coma, 1 é o paciente que está assintomático, o 2 é o paciente que tem uma cefaleia, rigidez nucal, só que sem déficit focal, tá? O 3 é confusão mental, letargia, tem um déficit neurológico mínimo, ou então tem paralisia de nervo craniano. Né? Não, desculpa, outra sem ser paralisia de nervo craniano. E o 4 é o paciente que está com estupor e tem uma hemiparesia importante. E tem outras escalas que estão sendo mais utilizadas agora, né? Principalmente usando o Glasgow também. Então, se você puder, essa escala aqui, por exemplo, só usa o Glasgow, tá? Bom, aí a gente vai entrar agora nas recomendações, tá? Então a gente diagnostica, é simples, o diagnóstico é simples, o pensamento também do HSA é simples, as escalas também tá fundamentadas, são essas, né? Não varia muito, são simples. O que a gente tem que fazer com o paciente que chega com HSA, tá? Esse paciente tem que ficar de repouso, monitorizado e com atenção máxima nele ali, que é um paciente crítico grave, tá? O paciente com HSA, muitas vezes ele vai aparecer para você bem, assim, ele vai estar com estado geral bom, ele vai estar ótimo, olhando para você, conversando, ótimo, até a dor melhora um pouco, o paciente vai estar com às vezes sonolento, ou então com alguma queixa neurológica, mas já está bem, assim, não dá nada para o paciente, mas é um paciente grave, tá? Então, tomografia e imagem vascular, né, que é a angiotomografia, para reparo do aneurisma, tem que ser feito o mais rápido possível. Então, entrou com HSA não traumático, ele vai ter que fazer uma angiografia cerebral.
E o reparo do aneurisma, geralmente a neurocirurgia vai definir quando, mas tem que ser feito o mais rápido possível, tá? Se tiver uma hemorragia intracerebral que ocupa espaço e ela faz efeito de massa, ela faz repercussão cerebral também, vai ter que ser feita uma cirurgia urgente, tá? Se o paciente tiver hidrocefalia sintomática também tem que ser feito derivação. A deterioração neurológica, a gente tem que observar, fazer exame físico seriado no paciente para ver deterioração neurológica. Se o paciente piorar neurologicamente, a gente tem que ver e tratar as causas subjacentes, tá? Então tem que ver se não é uma trombose cerebral, tem que ver se não é outro sangramento, tem que ver se não é vasoespasmo. Para não ser vasoespasmo, a gente tem que afastar o resto, tá? Tem que ver se não é alguma outra coisa e depois procurar para ver se não é vasoespasmo. CPI é compressão pneumática intermitente, então esse paciente não pode usar heparina no primeiro momento para prevenir TEV, tromboembolismo venoso. Ele vai ter que usar CPI, que é compressão pneumática intermitente, tá? Que a gente não tem disponível aqui, por exemplo. É uma indicação formal do paciente usar a compressão pneumática intermitente. Deveria usar, né? E para isquemia cerebral tardia, que é o vasoespasmo, o que é que a gente faz nesse caso? Vou comentar um pouco mais para frente, tá? O tratamento de vasoespasmo. Mas se o paciente tiver uma piora neurológica e a gente achar que é vasoespasmo, conseguir diagnosticar que é vasoespasmo, a gente teria que induzir hipertensão e depois fazer um tratamento ou com balão endovascular ou com angioplastia farmacológica. Mais para frente eu vou mostrar um protocolo para você chamado protocolo de Montreal, que é o que a gente faz o passo a passo. Tá? Para as recomendações, aquelas são recomendações da revisão que a gente leu. Eu coloquei aqui as recomendações desses outros dois guidelines aqui. Tá? O último guideline mais das sociedades principais aqui foi esse da AHA e da ASA de 2002. Tá? A gente tem que titular a pressão do HSA para reduzir o risco de AVE, ressangramento, mantendo a perfusão cerebral adequada. Tá? Alvo de pressão cerebral, isso varia de serviço para serviço, porque eu posso monitorar a PIC do paciente, eu posso não monitorar. Se você conseguir ter alguma evidência de pressão intracerebral, de pressão de perfusão cerebral com a PIC, a sua pressão arterial vai variar. Quando a gente não tem monitor de PIC, a gente considera a pressão de perfusão cerebral considerando uma PIC de 20. Então a gente vai usar aquela doutrina de Monroe-Carey, né? Vai considerar que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC, tá? Se a gente quer uma pressão de perfusão cerebral de 80, a gente quer uma PAM de 100 para diminuir uma PIC de 80, por exemplo, tá? Então a gente mantém a pressão de perfusão cerebral do paciente acima de 70, acima de 80. Isso significa que a gente mantém uma PAM de 70 acima de 80, não, desculpa, de 90 a 100. É assim que a gente mantém a PM do paciente, de 90 a 100, tá? A gente não deixa a pressão sistólica também muito alta, então manter a pressão abaixo de 160 é o suficiente, segundo a recomendação do guideline, tá? Se manter a pressão sistólica abaixo de 160, tá, é suficiente. Mantendo uma pressão de perfusão cerebral adequada, tá? Então a gente mantém uma PM aí entre 90 e 100, se possível. A gente usa aí, ele indica que se a gente usa o Unipride, por exemplo, ou abetolol, são medicações que a gente tem o Unipride, por exemplo, tá? E nos pacientes que têm um atraso, eu não vou tratar o aneurisma agora, eu posso fazer uso de antifibrinolítico, que é o Transamin, ele pode reduzir o risco de sangramento, né? Então tá aí. 6 horas até 72 horas. Exatamente. Eu decorei. Ele decorou até o 12, né? É isso aí. Então a gente tem indicação de Transamin no paciente que você não vai corrigir o aneurisma de imediato, tá? Você colocar o Transamin. Nimodipino oral. Todo paciente que entra com HSA, ele tem que usar nimodipino oral por 30 dias, tá? O nimodipino, a dose é de 60 mg de 4 em 4 horas enteral. O comprimido de nimodipino tem 30 mg. Então a gente vai botar 2 comprimidos de 4 em 4 horas na sonda. Todos os pacientes, sem exceção, eles têm indicação de usar nimodipino, tá? Esse foi o estudo que provou principalmente o benefício do nimodipino, tá? Esse estudo é de década de 90, tá? Um estudo bem antigo. Ele provou o efeito do nimodipino com NNT de 9, então o número necessário para tratar foi 9, é considerável, então um benefício grande assim, tá? Nos pacientes. Eles têm o desfecho bem melhor, tá? Com significância estatística, tanto de infarto cerebral, de desfecho ruim, como ele coloca aí, né? Pobre, e ressangramento. Essa revisão aqui da Cochrane também viu benefício. Aqui, eu só ampliei o final da tabela aqui para vocês. Ele coloca aqui a tendência de favorável ao tratamento com NNT19. Tá? Isso foi uma meta-análise
da Cochrane, e o NNT19 é um NNT bom também, então o paciente tem benefício muito claro de usar nimodipino no HSA, tá? Então, a gente já foi bem documentado, a gente tem que usar nimodipino sempre. Nimodipino ele induz hipotensão, tá? Então, no paciente que começa a ficar hipotenso, você tem que reduzir a dose do nimodipino. Se o paciente continuar hipotenso, mesmo com a dose baixa, aí você tira o nimodipino. Você não coloca o nimodipino e deixa o paciente hipotenso, tá? Você não coloca o nimodipino e anora, não. É melhor você tirar o nimodipino. O guideline indica isso. A gente vai manter euvolemia. Então, o volume circulante normal para prevenção de isquemia. A gente não faz mais hipervolemia. Então, hipervolemia profilática, antes era recomendada, não é mais recomendada, tá? A gente vai fazer euvolemia. Só vocês têm que ficar euvolêmicos, eles não podem ficar hipovolêmicos, tá? Para monitorar esse paciente, num centro que tem monitorização, linha de cuidado mais séria assim para HSA, o paciente faz Doppler transcraniano de rotina. Sempre tem Doppler transcraniano, tá? É feito de rotina ali, e a angiotomografia é feita também rápido se o paciente precisar, se tiver deterioração clínica. Esse é assim que se monitoriza um paciente com HSA, tá? Então, o Doppler transcraniano ele é uma ferramenta de baixo custo e é bem fácil ali de se fazer para a pessoa treinada, tá? E pode ser feita. O recomendado é que se faça. E o Doppler transcraniano ele vai identificar que o paciente está tendo vasoespasmo, tá? Principalmente se ele tiver deterioração clínica. E nos pacientes que a gente começa a ter isquemia cerebral tardia, que é o vasoespasmo, a indicação é induzir hipertensão. Nesses pacientes, sim, a gente induz hipertensão. Então, significa o quê? Se o paciente tiver um HSA e ele estiver bem, e de um dia para o outro ele começar a piorar, e você diagnosticar que é vasoespasmo com algum método, com angiotomo ou com Doppler transcraniano, você tem que induzir hipertensão nesse paciente. Esse paciente, sim, tem indicação de ter ser induzido hipertensão nele, tá? A não ser que se o paciente já estiver hipertenso, aí você não induz hipertensão. E a gente vai comentar já dessa angioplastia cerebral ou vasodilatador intraarterial seletivo nos pacientes com isquemia não responsiva à hipertensão. Tá? Aqui era do nimodipino, já comentei para vocês. As estatinas também foram testadas, tá? Então esse estudo chamado STAT, que é de 2014, ele testou estatina. A estatina não teve benefício, claro, não foi indicada. Esse estudo aqui, ele viu um benefício, mas muito contestável esse estudo, tá? Ele coloca que, por exemplo, a profilaxia com simvastatina contra o vasoespasmo, ela foi segura, bem tolerada, e ela atenuou marcadores associados à injúria cerebral e diminuiu a incidência de vasoespasmo radiográfico, tá? E atrasou o déficit isquêmico, mas assim, benefício mesmo, clínico assim, e desfecho clínico ela não teve, tá? E esse estudo aqui foi mais recente, ele testou altas doses de simvastatina para ver se na profilaxia de vasoespasmo não teve benefício nenhum clínico, não teve nenhum benefício, então não tem benefício, não tem recomendação mais de simvastatina, tá? Acho que vocês nem pegaram essa discussão de simvastatina no HSA, né? Já tinha passado. Esse aqui é um protocolo de vasoespasmo, que é um protocolo de Montreal, tá? É o que se usa como conduta no vasoespasmo. Então, começando daqui, ó. O paciente tem evidência clínica radiológica de vasoespasmo. Você vai primeiro afastar outros fatores, então hipertensão intracraniana, anormalidade eletrolítica, infarto, convulsões, ressangramento e trombose. Primeiro você tem que ver se a deterioração neurológica dele não é por outro motivo, tá? Depois você vai começar um protocolo com essa medicação chamada mirinona. A mirinona é uma medicação que é usada até como inotrópico também, tá? Essa medicação ela não está disponível aqui, mas não é uma medicação difícil. Em outros hospitais, no Costa, por exemplo, é possível que tenha. Você vai evitar hipovolemia, então vai fazer cristalóides para manter uma PVC aqui de 6 pelo menos, tá? Então manter o paciente euvolêmico no mínimo. Então, se o paciente começar a ter deterioração neurológica, é um start ali para você dar volume para ele, a depender se ele está hipovolêmico. Corrigir febre, corrigir hiperglicemia, corrigir hiponatremia, corrigir hipomagnesemia. E começar mirinona venosa. Tá? Então, a mirinona venosa seria indicada nessa dose aí, em bolos, 0,1 a 0,2 mg por quilo, e depois uma infusão, 0,75 micrograma por quilo por minuto, de mirinona. Aí sim, se a pressão do paciente cair, você coloca noradrenalina. Tá? Com mirinona, sim, tem indicação de você colocar ela, e se ele ficar hipotenso, você põe a nora junto com ela. Tá? Bom, se o paciente não tiver melhora depois de meia hora, de 30 minutos, você vai aumentar a infusão da mirinona para 1,25 micrograma quilo minuto
e começar nora também para manter a PAM acima de 90. Tá? A gente já manteria a PAM de paciente acima de 90 de qualquer jeito, né? Esse paciente a gente sempre vai deixar a PM dele acima de 90 para manter a pressão de perfusão cerebral. Aí vai aumentar a dose da mirinona para essa dose. Se não tiver melhora com 30 minutos, aí esse paciente teria que fazer uma angiografia de urgência e fazer a mirinona intraarterial ou uma angioplastia, tá? Tem protocolo de serviço que faz a mirinona intravascular, tá? Eles cateterizam o paciente e fazem ela dentro do vaso ou fazem angioplastia no paciente. Esse seria o cuidado de um paciente com HSA, tá? Num centro de neurocrítico, paciente neurocrítico mesmo. Ele seguiria essa linha aí de cuidado. Já ajuda muito se a gente começar a monitorar de perto esses pacientes clinicamente, assim, se a gente vê que eles estão piorando, deteriorando e pensar em vasoespasmo e tomar as medidas iniciais e tentar chegar nessas medidas aqui já ajuda, tá? Mas essa seria a linha completa aí, a linha inteira de cuidado no HSA para o vasoespasmo. Aqui são estudos comprovando o benefício da mirinona, tá? Esse estudo aqui, por exemplo, ele indicou que a mirinona junto com o nimodipino pode ser usada como uma terapia de resgate, tá? Tem outros estudos também, não é só esse não. Bom, em relação ao vasoespasmo é isso, tá? Então, na verdade, a gente tenta prevenir o vasoespasmo, às vezes não tem como prevenir, se ele chegar, se ele aparecer, tem que tratar, e o protocolo mais indicado é esse protocolo de Montreal, tá? Esse passo a passo aí de Montreal. Deixar o paciente euvolêmico, pelo menos, corrigir aqueles outros fatores, procurar outras causas que não o vasoespasmo. Se vê que é vasoespasmo mesmo, induzir hipertensão, mirinona venosa, depois balão, angioplastia intracerebral ou a mirinona intravascular, tá? Bom, a hidrocefalia é uma complicação comum também do HSA. Se o paciente desenvolver hidrocefalia, está indicado fazer derivação, tá? Isso não é muito nosso contexto, geralmente o neuro vai indicar essa condição aí, mas é bom a gente saber que precisa, o paciente necessita de derivação se ele fizer hidrocefalia, uma derivação ventrículo externo ou ventrículo peritoneal, e tem estudos mostrando também que o desmame da DVE ao longo de 24 horas ele não é muito efetivo em reduzir a dependência da derivação, tá? Mas isso não é muita discussão aqui agora. Bom, anticonvulsivante. Então, não tem indicação do uso rotineiro de anticonvulsivante profilático, tá? Não tem indicação de você usar anticonvulsivante profilático. Você vai tratar a convulsão se ela chegar, você tem que tratar. O paciente desenvolver convulsão, você vai fazer anticonvulsivante terapêutico. E eles podem ser considerados em pacientes, profilaticamente, em pacientes que têm esses fatores de risco para convulsão, tá? Então, convulsão prévia, hematoma intracerebral, hipertensão intratável, isquemia e o aneurisma da cerebral média são fatores que aumentam o risco do paciente ter convulsão. Então, há quem advoga para você colocar anticonvulsivante nessa população aí, tá? Mas o nível de evidência, a classe de recomendação é 3B, na verdade, a diretriz indica que você não use rotineiramente. Só repassando aqui algumas coisas, então, para a gente ler todas as recomendações do guideline, não é indicada a administração de grandes volumes de fluido hipotônico. A monitorização do status volêmico é uma ferramenta, com alguma ferramenta importante, tá? Isso para qualquer paciente crítico, a gente faz monitorização da volemia com alguma ferramenta, tá? Você não olha para o paciente mais e diz, eu acho que ele está hipovolêmico, eu acho que ele está hipervolêmico. Você tem que usar alguma ferramenta ali, um ultrassom para PVA cabo, ultrassom pulmonar, PVC, assim, dados clínicos para você ver se o paciente está hiper ou hipovolêmico. Tem que ter controle agressivo da febre, esse paciente não é para fazer febre, tá? Às vezes a gente tem serviço que coloca dipirona de horário já, para o paciente não sentir nem dor, nem febre. O controle glicêmico ele tem que ser cuidadoso, você tem que evitar hipoglicemia, não pode fazer hipoglicemia. Qualquer fator que aumente o trabalho do cérebro e aumente a demanda cerebral de oxigênio, ou reduza a oferta cerebral de oxigênio ou glicose, ela tem que ser evitada ao máximo, tá? Febre, por exemplo, hipoglicemia, por exemplo. Hemotransfusão, ninguém sabe ainda a taxa de hemoglobina alvo para esse paciente, tá? A diretriz coloca 8 a 10, mas não há um limiar bem definido para isso. Então, é adequado você deixar pelo menos a hemoglobina do paciente 8 a 10 para cima, tá? Abaixo disso você transfunde. Uso de fludrocortisona e solução hipertônica é razoável para você corrigir e prevenir hiponatremia. Geralmente a gente faz se o paciente tiver hiponatrêmico mesmo. A gente usa solução hipertônica normalmente, né? Fludrocortisona não é muita prática, a gente não usa muito.
E complicações comuns desses pacientes são HIT e TEV. Tá? TEV é tromboembolismo venoso, HIT é trombocitopenia induzida por heparina. Tá? Você pode usar heparina no paciente 24 horas depois da correção do aneurisma. Geralmente esse paciente já não está mais com a gente, né? Quando ele vai poder usar heparina. Então, na fase que ele não pode usar heparina, é que ele fica com a gente. O HIT não vai ser uma complicação comum que a gente vai pegar, porque a gente não vai usar normalmente heparina nesse paciente. Tá? HIT é heparina, trombocitopenia induzida por heparina. Tá? É isso, as recomendações principais são essas. Beleza? Deixa eu só parar a gravação aqui.